Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao 4º episódio do nosso podcast. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, muito significativa para mim, que é a Ana Clara do Vale. Ela vai falar sobre T&D na área da saúde. E eu vou falar um pouquinho como eu conheci a Ana e depois ela vai se apresentar. Então a Ana é uma pessoa que eu me apaixonei logo de cara. A gente fez o curso da NUME juntas. E a gente fez um trabalho, porque o curso da NUME, ele tem um trabalho, tipo TCC. E ali naquele trabalho, chama PTA, né? Isso. E eu já me apaixonei por ela, porque assim, a gente fazia um grupo de um monte de gente que era coordenador, gerente de áreas de empresas. Uma bagunça, ninguém tinha tempo e ela ia lá e já resolvia. Ela ia lá e já dava uma solução. Ela ia lá e já ajudava a gente. Muito simples, muito simplista. Daí eu falava assim, meu Deus, já me apaixonei por essa pessoa. Eu que estava conduzindo, mas ela que resolvia. Então, foi muito legal, a gente teve uma sintonia muito legal, a gente trabalhou nesse trabalho junto, né, que a gente teve que fazer esse PTA, e me apaixonei logo de cara, e como ela disse, na internet, a internet não deixa a gente se afastar, né, então já faz 2 anos, continuo acompanhando o trabalho dela, admiro muito, e trouxe ela hoje aqui, graças a Deus, a carioca tá em São Paulo para gravar com a gente num sextou, gente. Mas é isso, Ana, fala um pouquinho mais de você, o que você faz, com o que você trabalha. Perfeito. Então, boa noite. Boa noite, Belle. Boa noite, Rodrigo. Primeiro, obrigada pelo convite. É uma honra de verdade estar com vocês aqui. A gente conversou um pouquinho antes, né? Então, estou muito feliz. Admiro demais o trabalho de vocês. Admiro demais a Belle, que conheci no curso da NUME. Um beijo, Sofia. Um beijo, Amanda. Um curso excelente que a gente fez na área da educação. Também me apaixonei pela Belle, pela competência dela, pelo trabalho dela, né? Pela delicadeza com que ela falava as coisas, mesmo falando coisas super importantes. Então, para mim, ele foi um encontro muito bom, que a gente conseguiu permanecer com esse contato, então estou muito feliz com isso, obrigada mesmo. Fala um pouquinho de mim, né? Eu sou a Ana Clara, tenho 30 anos, sou uma pessoa que eu me enxergo como uma aprendiz da vida, assim, aprendiz não só do meu trabalho, mas aprendiz de tudo que a vida pode trazer para a gente de aprendizado. Então, eu trabalho hoje como enfermeira, eu sou enfermeira, na área de educação corporativa. E quando eu falo isso, dá uma bugada na mente das pessoas, né? Mas peraí, como assim enfermeira em educação corporativa, escritório, enfermagem, computador, como assim? Né? Então, eu acabo trazendo para as pessoas de que a enfermagem, né, é uma área que ela pode trabalhar com muitas coisas além do que a gente conhece pelo senso comum, que é o hospital, que é o paciente. E isso que eu faço atualmente. Então, eu tenho uma formação já de mais de 10 anos na enfermagem, na área da enfermagem, e eu trabalho hoje como enfermeira fazendo treinamento e desenvolvimento de pessoas na empresa. E quando eu falo isso, né, eu falo que a gente não treina pessoas, a gente treina processos. Porque pessoas, elas vêm ali com as questões delas, com a personalidade delas, com a experiência delas, mas a gente treina que os processos que elas aprendam com a gente desenvolvam essas pessoas para que elas trabalhem ali com aqueles clientes. Então, a gente treina processos, não treina pessoas, né? Isso é um ponto importante a gente trazer também. E até houve um podcast anterior que vocês gravaram com o Robson, né? Ele falou também sobre a questão de que as pessoas vêm com experiências anteriores, vêm com as suas manias, seus hábitos, seus conhecimentos, e como que a gente consegue trazer o que a pessoa trouxe de experiência anterior para o trabalho atual dela. Isso a gente também fala bastante no meu trabalho atualmente na minha empresa. Então, eu estou há 3 anos na educação. Eu trabalhava anteriormente em hospital, né, que a gente tem ali um trabalho mais prático da enfermagem, mas eu sempre gostei muito de ensinar e de aprender. Eu costumo falar que eu era aquela criança que, na escola, quando o professor passava um conteúdo e o aluno não entendia, eu tirava a dúvida daquele aluno. Ao invés de ele levar para o professor, ele perguntava para mim antes. E eu lá respondia e a pessoa entendia. Aí eu falei assim, tem alguma coisa aí que acho que pode rolar. Você era a nerd da turma. Eu era nerd, eu era aquela que sentava na frente, Rodrigo. E eu não sei se eu sentava na frente porque eu não enxergava, ou porque realmente eu precisava, eu gostava muito do conteúdo, me interessava por ele. Então eu era nerd. Pois bem. Você era a pessoa que eu ia lá tirar dúvida. Exatamente. Então, aquele aluno que era meio tímido, que tinha vergonha do professor, ele vinha perguntar para mim antes. E eu falava assim, me sentia, né, a tal naquela hora, assim. E foi, então, essa veia da educação sempre veio para mim desde esse momento. Só que eu sonhava em ser advogada ou veterinária, gente. Nada a ver com enfermagem, né? Advogada porque eu gosto muito de falar, gosto muito de defender as pessoas ali, os injustiçados. E veterinária porque eu gosto muito de animal.
Mas aí eu não tinha coragem de pegar um cachorrinho doente que eu começava a chorar. E a parte da advogada, assim, ai, gente, não sei se eu vou me lidar muito bem com aquele monte de papel, não sei, eu não, deixa pra lá. Eu acabei entrando na enfermagem, desde então não saí. Comecei o curso técnico de enfermagem com 15 anos de idade. Hoje eu tô com 30, então minha carreira da enfermagem, metade da minha vida é dentro da enfermagem. Caramba. É bastante tempo. E aí eu terminei o técnico, faculdade, a residência, fiz residência em saúde mental, depois eu fiz esse curso na NUME com vocês. Depois eu fiz também o MBA em gestão do conhecimento. E aí não parei mais na área da educação. Então, eu estou há 3 anos nessa empresa atual com a educação. E eu pretendo continuar bastante, porque é uma área que eu gosto muito, sem paixão, de fato, sobre o que eu faço. Legal, hein? Olha, muito legal. E a Ana trabalha numa empresa de diagnósticas, como que é? Medicina diagnóstica. Medicina diagnóstica. E eu vou te fazer uma pergunta, assim, ó. Quando a gente fala de enfermagem, você estudou muito, né? E a gente até tava conversando, você falou assim, porque eu tava procurando, né? E a gente não imagina a enfermeira num corporativo trabalhando com T&D, né? Sim. Da onde surgiu, assim? É novo tudo isso? Porque eu imagino a enfermeira, o médico e tudo mais aprendendo ali na faculdade, assim, ó, mas dentro de uma organização, realmente, a hora que você para pra pensar, fala assim, nossa, é verdade, né? Não, é novo pra mim, né? Sim. E da onde surgiu? Conta um pouquinho pra gente, assim. A gente aprende na área da enfermagem que o enfermeiro ele é um educador. Né? Então, ele aprende a ensinar os seus pacientes, os seus técnicos de enfermagem. Durante a graduação, ele vai continuar sempre ensinando. Apesar dele não ser, às vezes, não ter uma posição formal de educador, ele educa de alguma forma quem está ali do lado dele. Educa o seu cliente a fazer um cuidado em casa, educa o seu técnico de enfermagem a um procedimento com o paciente. Então, a educação, ela perpassa pelo trabalho do enfermeiro. E como eu cheguei nisso ali, né, com essa área do corporativo? Existe uma área na enfermagem chamada educação continuada, que é a área em que faz treinamentos em hospitais, faz treinamentos ali para empresas, clínicas. Só que essa é uma área que é mais voltada para a parte prática, digamos assim, ali, a parte técnica do trabalho do enfermeiro, do trabalho da enfermagem em si. Já a área que eu atuo agora, que é uma área corporativa, a gente tem ali uma visão mais empresarial do negócio. Então, a gente tem uma visão não só de educação, mas uma visão de negócio. O que eu treino ali faz sentido para o negócio, faz sentido para aquela empresa, vai gerar renda para o que a empresa espera de mim, espera da minha área. Não vai, mas como é que eu posso melhorar aquilo então, né? Como que eu posso desenvolver aquela pessoa para atuar, não só aprender a manipular um objeto, um aparelho, um tipo de instrumento, mas como aquilo gera valor para a empresa. Então, é uma visão mais de negócio junto com a educação do que uma visão estritamente técnica ou diagnóstica ali, por exemplo, para aquele paciente. Então, a gente trabalha nessa visão mais no geral ali da empresa. E é uma área que, até quando eu falo com as pessoas, como eu disse anteriormente, né, confunde um pouco do que é exatamente, porque, de fato, quando a gente fala do trabalho da enfermagem, é novo se a gente pensar no senso comum do que as pessoas entendem pela enfermagem. Então, a minha área hoje, a gente chama de universidade corporativa, né, que são aquelas áreas de educação dentro de uma empresa. E é uma área hoje que tem mais de 30 pessoas no meu setor. E dentro da enfermagem, a gente tem 7 enfermeiros que trabalham com a gente. Tem outras pessoas também que apoiam a gente enquanto enfermagem. A gente atende hoje a todo o Brasil, né? E é muito legal porque a gente consegue ter uma visão do que é o trabalho no Rio, em São Paulo, no Maranhão, no Rio Grande do Sul, em Brasília. Então, a gente consegue ter uma visão assim cultural, além de uma visão técnica da empresa. Então, isso traz muito enriquecimento para a gente, enquanto profissional, enquanto pessoa. Né, de entender, o que eu faço em São Paulo funciona para São Paulo, só funciona para todo o Brasil. O que eu faço no Sul tem a ver com a cultura do Sul. Será que se aplica à cultura de Natal, do Rio Grande do Norte? Então, é legal que a gente consegue ter essa visão no geral ali do que a empresa faz. Além das questões que a gente fala do técnico também, tem questões comportamentais que a gente aborda. Então, é um aprendizado que a gente fala que não existe hoje o paciente visto enquanto só um procedimento a ser feito. É um paciente visto enquanto um ser humano que tem um procedimento a ser feito. Então, esse ser humano ele tem questões comportamentais que a gente vai falar dele ali. Então, ele tem ali, às vezes, tristeza, raiva, angústia. Tem a questão da segurança do procedimento que a gente oferece para ele. Tem a questão da confiança que ele precisa ter na gente enquanto marca. Então, a gente fala que esse treinamento que a gente dá é um treinamento que ele é baseado em segurança, em técnica e em comportamento.
Então, a gente consegue ampliar tudo isso, que talvez uma visão mais hospitalar, uma visão mais prática, mais técnica, a gente não tem tanto enquanto uma visão corporativa. E primeiro, você falou de que vocês atendem todo o Brasil, aí fiquei com uma curiosidade de às vezes vocês pensarem, o que funciona em São Paulo funciona no Rio Grande do Sul, no Nordeste. Teve algum momento que vocês tiveram que adequar uma coisa porque era público diferente? Como que foi isso? Sim, Beli, esse momento ele acontece ali antes da pandemia, né? A gente tinha antes da pandemia uma metodologia mais presencial. Então, cada estado trabalhava da sua forma ali com a educação, mas era uma parte mais ali o coordenador e o funcionário colaborador, um junto com o outro. A gente não conseguia abranger toda a empresa de uma vez só, porque não tínhamos essa visão mais da internet mesmo, ali mais da distância, do ensino à distância. Com a pandemia, obviamente, foi um acontecimento muito ruim, né, que a gente vivenciou no mundo todo, mas ela trouxe esse ponto de que a gente precisou se enxergar assim, olha, eu tenho que atender o Sul, o Nordeste e o Sudeste da mesma forma. Como que eu faço isso? Então, a gente teve ali que repensar a forma de trabalhar, e a gente repensou ali, focando muito mais no ensino à distância. Então, veio ali a parte na metodologia do EAD, a gente focou muito mais do que tinha anteriormente. A gente também viu muitas coisas em relação ali ao que a gente faz aqui agora. Eu trago qualidade igual a São Paulo, igual para o Rio. Rio e São Paulo já tem uma diferença, por exemplo, de cultura, quando a gente fala de ensino. Quando eu falo de Nordeste e Sul, uma diferença ainda maior, né? Então, a gente conseguiu entender que o que a gente fazia agora, eu tinha que adaptar, sim. Então, como é que eu vou adaptar isso, não perdendo qualidade? Adaptar eu posso, mas eu tenho que ensinar a mesma forma para todo mundo, mas talvez não do mesmo jeito. Então, foi isso que a gente conseguiu pensar, né? Eu tenho que ensinar para você essa forma de trabalhar com esse método aqui, mas você vai aprender melhor se você assistir a um vídeo, você vai aprender melhor se você ouvir um podcast, você vai aprender melhor se você ler um texto. Então, a gente conseguiu adaptar para cada local isso. Hoje a gente oferece, sim, um ensino que a gente fala que é de qualidade para todo mundo, mas cada região a gente entendeu o que é melhor para um, o que é melhor para outro, para que todo mundo consiga aprender a mesma coisa, só que direcionado para cada cultura e cada lugar. Hoje, vocês, na sua empresa, você treina... qual é o público de vocês, assim? Não, eu sei que é área da saúde, mas médicos, enfermeiros, diretamente com eles ou vocês tratam com o paciente também? Hoje a gente trabalha com todos os cargos da área da saúde que a empresa tem. Então, tem enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, técnicos de coleta, laboratório, biomédicos, biólogos. Todo mundo que trabalha na área da saúde na empresa passa pela gente de alguma forma. Ou passa diretamente ali, a gente direto com a pessoa no vídeo, ou presencialmente, ou passa pela plataforma de ensino à distância. Então, a gente tem ali uma forma de trabalhar com essas pessoas, dizendo assim, olha, você é nosso, vamos aprender alguma coisa com a gente vai ensinar alguma coisa para você, vamos lá, de alguma forma você vai estar com a gente ali, ou apoiando a gente à distância, a gente apoiando você também com a educação. Então, a gente trabalha com todo esse público da enfermagem e também da área da saúde como um todo na empresa. Entendi. Vocês são um apoio, né, pros médicos, enfermeiros, A gente funciona tanto com essa parte da chegada, que a gente fala que é onboarding, né? Quando a pessoa vai embarcar na empresa ali no início, quanto treinamentos que vão desenvolver essa pessoa ao longo da trajetória dela na empresa. E quando ela está desenvolvida também, a gente tem treinamentos avançados para ela, e treinamentos que a gente fala que são aqueles treinamentos de continuidade, né? Que você aprendeu alguma coisa agora, mas daqui a um ano talvez não faça mais sentido. Como é que eu vou te treinar de novo? A gente faz também isso. Então, a gente trabalha com todo esse tipo de público, metodologia. Isso é uma prova viva que o estudo ele nunca pode parar, né? Exato. Porque o médico aí faz, sei lá, 10 anos de faculdade, não sei quantos anos são, mas ele chega dentro de uma empresa, ele tem que continuar aprendendo, né? Tem uma área de treinamento para continuar desenvolvendo dentro da empresa ainda, né? Então, a gente fala que é o lifelong learning, né? Aprendizado ao longo da vida. Então, o que a gente aprende hoje faz sentido hoje, mas será que faz sentido daqui a um mês? Né? Vamos reaprender, vamos mudar um pouquinho o pensamento, vamos abrir nossa cabeça para rever. E tem outras áreas também, né? De como tratar com cliente não, né? Com paciente. Isso. Né? Porque às vezes você vem de uma área muito técnica e você aprende tudo que é técnico ali, fazer exame, mexer num aparelho X, mas e tratar com um paciente, né? Que tá às vezes com uma doença, alguma coisa grave. Então, acho que vocês também tratam essa parte? Sim, né? A gente fala que é a parte comportamental, né? Que eu cheguei a comentar aqui. É verdade.
E a gente tem muito essa questão, assim, de que aquela pessoa que tá ali com a gente, né, a gente brinca assim, ninguém acorda num domingo e fala, ai, o dia tá tão bonito hoje, vou fazer uma ressonância magnética. É, Ninguém diz isso, né? A pessoa vai Uhum. porque ela precisa fazer sim. aquele exame. Mas de que forma eu posso receber aquela pessoa para que a experiência dela seja boa, tanto no que ela precisa ter, que é o laudo dela ali, na imagem dela realizada, o diagnóstico dela feito, mas também como ela pode ser acolhida enquanto ser humano. Né? Tem uma angústia dela ali em relação ao exame, ela tem claustrofobia, como que eu lido com isso? Ela tem uma dificuldade ali na rede venosa dela, como que eu vou acolher aquela pessoa, não só em relação à técnica da punção venosa, mas também como ela pode ser entendida enquanto uma pessoa com medo, angústias, receios, né, inseguranças. Então a gente trabalha tudo isso com essa pessoa, por isso que eu falo que o pilar é o técnico comportamental e também de segurança ao paciente. Uhum. Até quando eu vou fazer um exame simples, assim, a pessoa fala assim, ah, por que que o médico pediu isso? Aí eu falo, daí ele, não fala nada pra mim, fica lá, ai meu Deus, o que que será que ele achou? Ai, eu vou Aham. morrer. Mas tem outros que já falam assim, ah, por que que o médico pediu? Pediu protocolo, ah, então peraí que eu vou olhar aqui. E ele vai contando o que tá acontecendo, e a gente fica super mais tranquilo. Ó, Sim. viu um negocinho aqui, mas já vou pedir pro médico, não sei o que, tá tudo bem e tal. É, já tem até casos de a gente refazer o exame para passar em outro médico para justamente ouvir de um médico diferente, né? Porque o tratamento é diferente, Exato, né? exatamente. E quando você se sente acolhido, você se É, sente mais confortável em até criar vínculo com aquela equipe, né? Porque o paciente, ele não tem que ser uma pessoa só passiva naquele atendimento, ele é, também é ativo. Afinal de contas, o interesse maior é dele para aquele exame. Então, se ele não tem vínculo, se ele não cria vínculo com a equipe, aquele exame pode ser ruim para ele, ele pode é. ter que refazer, ele pode não voltar mais naquela empresa porque ele não gostou do atendimento e acaba sendo ruim não só para ele, mas também para a empresa em si. É, já aconteceu comigo de eu entrar no consultório e o médico com o resultado ali não fala nada pra mim e fala, ah, não, Uhum, tá tudo bem, tá, pode ir embora, né? sim, Não, me fala o que que tá acontecendo, né? O que que exato. apontou cada coisa. É, eu não sou um É, papel, eu isso, não sou uma eu não sou foto. um Eu robô, sou né? um ser humano que tem algumas questões, né? É, Isso. E principalmente nessa parte de análises clínicas que você vai voltar daqui um tempo e você pode voltar para qualquer lugar, porque realmente até o plano de saúde te dá várias opções de fazer análises clínicas ali, né? Sim. Então tem que ter a retenção de todas as formas. Mas, falando em retenção, Uhum, queria que você me falasse, porque assim, a gente trabalha bastante com o corporativo de empresas e a gente já sabe que a adesão dos treinamentos já são muito difíceis, mesmo que sim. no onboard, que são analistas ou que são pessoas mais sêniores. Imagino que não seja fácil para enfermeiros, médicos, biomédicos, para ter essa retenção, para vocês fazerem que as pessoas assistam, né? Não sei se Sim, fazer é o termo certo, né? Mas que elas se interessem em fazer, que elas consigam e vejam a importância disso. sim. Como que é isso, essa aderência, como que vocês tratam isso, até porque é tudo online, as pessoas geralmente não estão no computador, certo? Porque elas trabalham em campo, né? A gente tem Como algumas que é? questões que a gente conseguiu então deve ter contornar. Essa pergunta é muito boa, uma velho. resistência aí. Essa pergunta é muito boa. A gente, no começo dessa mudança do ensino quase que 100% presencial para que quase 100% online, a gente teve alguns momentos de repensar assim, caramba, por que que a gente não está conseguindo alcançar os objetivos que a gente precisava, né? O que está acontecendo aqui? A gente aprendeu dois pontos importantes. Primeiro, o adulto ele aprende quando ele vê propósito naquilo que ele está aprendendo. Então, se alguém te ensinou alguma coisa que você acha que você nunca vai aplicar na sua vida, você talvez não aprenda de fato. Você talvez decore alguma coisa grave na sua cabeça, mas amanhã você esqueceu já. Nunca vai aplicar aquilo, não preciso daquilo, a informação foi lá guardada, joguei fora e descartei. Quando você vê propósito, objetivo e o porquê disso, o adulto ele engaja no aprendizado. Então, se ele entende que, bom, eu aprendi essa técnica aqui para manipular essa ferramenta porque eu vou usar para o meu paciente em algum momento no exame X. Eu aprendi essa forma de mexer aqui nesse programa de computador porque eu vou usar para captar a imagem do exame Y. Então, quando ele vê aprendizado, vê propósito naquilo que ele aprende, a gente tem ali uma adesão maior. Outro ponto também que a gente entende que traz adesão é quando a gestão engaja junto com o nosso colaborador. Então, quando o gestor, que é uma figura de certa autoridade, uma figura que tem ali o seu colaborador, que ele enxerga aquela pessoa como um exemplo, como alguém que ela vai se inspirar, se o colaborador entende que o gestor dele engajou naquilo, ele também engaja.
Então, o gestor ele acaba sendo aquela ferramenta de guiar aquela pessoa não só para a prática do dia a dia, mas também para fazer coisas que precisam ser feitas para a área dela. A gente tem pessoas que resistem, sim, ao treinamento online, que às vezes não veem propósito porque acham que o online não é tão bom quanto o presencial, né? Não traz tanta qualidade quanto o presencial. Mas a gente fez um trabalho de falar assim, olha, o que eu tenho para você é isso aqui funciona muito bem. Você quer ver como é que funciona? E a gente vai ensinar a pessoa a caminhar junto, né? A gente não faz uma metodologia que a gente dá o conteúdo e nunca mais eu vejo a pessoa. Não, eu dou o conteúdo e em alguns momentos eu faço pausa com elas para que ela volte para mim no ao vivo e eu consiga fazer um debriefing com ela, né? Você aprendeu isso aqui realmente? O que você lembra do que você viu naquele módulo do curso tal que você fez? Então a gente entende que o aprendizado, que é a metodologia ativa, então a gente tem um ensino mais autônomo, não quer dizer que seja um ensino independente, que aquele cara aprende ali sozinho, faz o curso dele, dá o salvar e nunca mais volta. Não, eu tô ali contigo, junto com você, não faço o curso com você ao mesmo tempo, mas se você precisar de mim, eu tô aqui. Eu vou voltar com você em algum momento para você saber se você realmente fez direitinho, não fez, o que faltou para você naquele módulo que você fez, o que você tem que fazer de novo. Então a gente tem aquele aprendizado que é pegar na mão da pessoa quando ela precisa, mas deixar que ela seja autônoma naquele aprendizado para que ela veja valor naquilo também. Então a gente entendeu que são 2 segredos. O adulto tem que ver valor no que ele faz, propósito no que ele faz, Trazer pra prática, trazer para a né? prática aquilo ali também, exatamente, e gestor engajar junto com o colaborador. E São 2 coisas acompanhar. importantes. E acompanhar, exatamente, né? O aprendizado ele é autônomo, mas ele não é largado, digamos assim, né? Aham. Ele é junto com a pessoa. Entendi. Então vocês fazem online, online síncrono e assíncrono. Isso, A síncrono e maior assíncrono. parte, né, assíncrono, e para acompanhar vocês fazem online, é Isso isso? mesmo. A gente faz, então, por exemplo, depende do cargo, né? Cada cargo tem uma forma de cronograma diferente. Mas, por exemplo, um cargo de enfermagem de entrada. Esse cargo ele faz partes assíncronas, e aí depois ele volta, por exemplo, 3 módulos assíncronos e volta pra gente com um síncrono, ao vivo, no webinar. Tem mais 2 módulos assíncronos e volta mais um webinar com a gente ao vivo. Tem um dia que ele faz com a gente também uma prática ali de algumas técnicas de procedimentos. Então a gente tem essa divisão ali para a pessoa, até para que ela entenda que aprender no online é eu aplicar na prática em algum momento, né? Que eu não vou ver aquele vídeo ali e nunca mais eu vou ver aquela técnica, aquele tema. Não, eu vou ver o vídeo, mas também vou voltar em algum momento e ver aquilo na prática. Então a gente vai fazendo essa mescla aí de treinamento síncrono e assíncrono, tanto com webinar quanto prática e também com EAD. Entendi. E na parte antes de falar do assíncrono, eu vou fazer uma pergunta antes. Até que você tinha dito do aprendizado com propósito, assim. Você consegue citar o que eles enxergam de propósito para que eles assistam? Isso? Bela, essa pergunta é muito boa, né? Porque o propósito, ele pode variar para cada pessoa, né? Eu posso entender que o propósito para mim é eu receber ali um bônus no meu salário em algum momento. Eu posso entender para mim que o propósito é meu cliente fazer um elogio para mim na ouvidoria. Eu posso entender que o propósito para mim é meu gestor me dar uma promoção. Então isso varia muito do entendimento de cada pessoa, mas no geral, a gente fala que o propósito que a pessoa vê na área da saúde é ela colocar em prática. Então, aquilo que eu aprendo no online, no livro, na apostila, no módulo, ele vai ser colocado em prática quando? Onde? Isso realmente vai ser aplicado? Eu vou aprender isso porque eu tenho ali um X, um checklist a marcar de aprendizado para fazer. Então, a gente fala que o propósito, principalmente na área da saúde, é esse, né? Eu fiz aquilo ali, mas eu vou colocar em prática um momento? Sim, beleza. Então, aquilo ali faz sentido para mim. E aí, a gente, quando fala da prática, vem tudo que eu falei aqui agora. Vem ali uma promoção, por exemplo, vem ali um elogio do cliente, vem um gestor que vai, às vezes, te olhar ali para uma promoção futura, vem você, às vezes, se inspirar em fazer uma faculdade ali naquela área, fazer um curso técnico naquela área que você não tinha antes. Então, o propósito que a gente vê na área da saúde, principalmente, é esse. Colocar em prática o que eu vi na teoria e depois ali vem os adendos que a gente comentou de outras coisas que podem acontecer também. Vocês têm parâmetros assim de tipo, ofensores, alguma coisa de, esse assunto aqui eu preciso falar mais sobre ele na plataforma, alguma coisa assim? A gente tem Vocês tiram como que é? isso. A empresa tem uma área que ela faz a mescla, a métrica dos indicadores, né, de vários tipos de coisas em relação Aham. ao atendimento ao cliente, e a gente tem esse acompanhamento dos indicadores enquanto área de educação.
Então a gente entende assim, essa questão aqui tá fora da meta, beleza? Como é que a gente trabalha isso ali para que eu leve essa questão para a meta? Isso aqui tá muito bem, ok, então posso deixar um pouquinho de lado essa parte, focar mais no que não tá tão legal assim. A gente acompanha sempre esses indicadores para trabalhar o que não tá tão bom e focar no que pode melhorar e deixar um pouquinho de lado o que já tá ok, que tá funcionando bem. A gente tem esse Entendi. acompanhamento ali mensal. Tá. É uma área à parte que É uma faz. área à Ah, parte, tá, isso, é uma entendi. área à parte. A gente, como educação, acompanha os resultados disso, mas a métrica quem faz são outras áreas. Entendi. Legal. E você tinha comentado até antes um pouquinho com a gente que vocês têm um estúdio, que vocês gravam lá, isso até é legal, diferente, né? Porque às vezes eu vejo bastante empresas que não investem em ter o próprio estúdio para. Ou quando investe, não é pensando na área de treinamento, é pensando em outras áreas, né? De marketing, É parte de isso. Já vi, publicidade, mas né? com Sim. parte de marketing, É, não mas de não em treinamento. treinamento, é. É, isso surgiu na Não, pandemia? já existia Já existia, anteriormente, já. sim, já existia. E queria que você falasse, se você puder falar um pouquinho mais da metodologia que vocês usam, como que vocês fazem, como que vocês intercalam entre vocês, todo mundo faz, se roteiro, é até Você trabalha com para atores, é vocês mesmos? Como que é isso aí? Nós somos atrizes também. o, Atriz. porque é todo um processo, né? Eu acho que até postei, fiz um post. Como que as pessoas acham que é gravar vídeo e qual é o processo? Foi o post que mais viralizou lá no nosso Instagram. Porque é um baita processo, né? Sim. Porque você Ah, tem que é. fazer o plano de aula, você tem que fazer a parte de design instrucional, você tem que escrever o roteiro 100%. Quando um cliente pede orçamento pra gente, eu falo assim: mas quem vai escrever o conteúdo? Mas tem que escrever? Tem que escrever, por causa do teleprompter, por causa da linha de raciocínio, por causa do plano. É muito diferente você escrever o curso inteiro, mas dá trabalho, dá uns 30, 40, 50, depende do tamanho do Uhum. curso, né? E você vai ler no TP, e depois que, a hora que você tá lendo no teleprompter, você fala assim, nossa, que bom que eu escrevi, né? Embora também tenha técnicas para ler no teleprompter, mas queria que você contasse um pouquinho como que a área de treinamento da empresa lida com isso, trabalha com isso. Ótima pergunta também, Belle. A gente tem várias formas de a gente conseguir construir um conteúdo. A gente fala assim que eu tenho a minha área exatamente, a gente constrói conteúdo para uma gravação, por exemplo. Vou gravar um vídeo de algum tema. Então, eu vou escrever o conteúdo bruto daquele tema, porque enquanto conhecimento meu de enfermeira naquele conteúdo, eu escrevi o conteúdo bruto. Levo para outra área que vai gravar o conteúdo, que vai editar, que vai colocar na TP, que vai entender se a metodologia para fazer aquilo ali é melhor 100% no assíncrono ou melhor 80/20, se é melhor fazer só com slides, se é melhor gravar um vídeo, se é melhor ter vídeo com prática junto, se é melhor ter uma simulação de alguma coisa. Então, a área da gravação, ela faz junto com a gente ali a construção da metodologia daquele conteúdo. Então, a gente constrói conteúdo bruto, de escrita exatamente, ali papel e caneta, tudo. E a parte da gravação faz a metodologia daquele conteúdo. Como eu transformo um papel na imagem, né? Como que eu faço aquilo ali ficar atrativo para quem está vendo o conteúdo. E é essa área que faz essa parte da metodologia, da gravação em si, ela faz também com a construção da gravação. Então, ela grava o vídeo, ela cria o TP, ela constrói ali, monta o estúdio todo e grava, e a gente grava enquanto ali pessoa vai aparecendo no vídeo, né? Então, a gente Ah, ali é a Fátima Bernardes da história, digamos assim. A gente vai ler o Aham. TP, a gente vai fazer a simulação, a gente vai fazer alguma técnica que precisa fazer para ser gravado, a gente faz também, porque nós somos enfermeiras, né? Então, a construção do conteúdo é feita pela gente por conta do conhecimento técnico e a gravação é feita pela equipe de imagem junto com a gente também. Então, é um trabalho muito em conjunto ali, não tem uma pessoa que faz só uma coisa, outra que faz só outra. No trabalho ele é construído assim. Então, um exemplo, se fosse um vídeo ali para primeiros socorros, vamos imaginar. Então, a gente tem ali a escrita do conteúdo bruto. Esse conteúdo bruto é levado para quem é responsável pela área. Então, por exemplo, algum médico da parte de emergência da empresa, alguma outra pessoa que também tenha conhecimento sobre aquele conteúdo. E pronto, fechou o conteúdo bruto. Beleza. Vamos levar o conteúdo bruto para gravar. Ok.
Levamos para a parte da gravação. A gravação vai construir a metodologia para imagem daquele conteúdo, né? Como transformar o papel em imagem. E vamos gravar aquilo no estúdio. Ah, simulação, a primeira socorro tem que ter, não posso ser só voz, tem que simular uma situação de emergência. Então vamos levar para a rua, por exemplo, para simular alguém passando mal na rua. Como é que eu faço isso? Aí vamos a gente ali, enquanto enfermeira, para trabalhar naquela pessoa, o médico também junto com a gente, e algum colega nosso simulando um Uma paciente. novelinha. o É, tipo uma negócio. novelinha, isso aí, exatamente. Gravamos. Aí a área da imagem, da galera da imagem, vai editar o conteúdo, publicar na nossa plataforma de educação à distância. Então, é um trabalho muito em conjunto também quando a gente fala dessa gravação. Ah, não, tem conteúdo que basta só gravar o conteúdo bruto, papel ali mesmo, e gravar um vídeo. Beleza, a gente também faz isso. Ou não, a gente faz uma coisa mais simples. Eu vou estar na minha casa, montei os slides, gravei no Zoom, por exemplo, ali e coloquei na plataforma. Então, a gente tem vários tipos de níveis de conteúdos que a gente vai trabalhar. Conteúdos mais trabalhosos, assim, mais complexos, e conteúdos mais simples que a gente pode colocar também. Entendi. Legal, hein? Eu gosto bastante dessa parte da simulação, que leva à Aham. prática, então vocês fazem bastante isso também, legal. Isso. E até uma coisa que eu ia Nossa, o que falar, eu mais gosto de produzir é assim, de simulação. é de Acho bem simulação, legal, né? mas quando a gente leva para o cliente, o cliente acha trabalhoso. É, E é não é Ah, fácil, é. não. né? É trabalhoso, sim. É dos mais Porque difíceis, Sim. é. você fala assim, ah, mas eu vou ter que fazer. Porque assim, e é uma coisa que eu quero saber sua também, né? A gente é produtora, nós somos produtor. A produtora Blend Visions, ela produz. Mas se o cliente pedir, a gente também faz a roteirização, a gente faz tudo. Uhum. Mas quando vem a roteirização, o cliente tem que dar o material bruto. Mesmo com o material bruto, eu não saberia fazer um curso de pronto-socorro, mesmo falando qual seria o diálogo, exatamente o que eu tenho que perguntar, o que eu tenho que fazer, mesmo que esteja no material, num PPT que o cliente me manda. Sim. Aí eu mando de volta, ó, nesse diálogo tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter. Muito provavelmente vocês, quando alguma coisa de dúvida, esse médico que é de pronto-socorro, ele vai ajudar, certo? Isso aí. Mas daí o cliente fala assim, nossa, tá deixando mais difícil, né? Eles falam, mas eu acho depois, assim, ó, no fim, excelente, a melhor coisa que existe, assim, ó. A Mas pré-produção dá bastante trabalho, mas depois o resultado fica bem legal, né? a pré-produção e a A produção produção também. também, Esses é. dias a gente fez até para uma empresa que a gente falou assim: ah, legal, a gente vai fazer uma diária e vai dar tudo certo. A gente grava de manhã, a loja abre durante o dia, a gente vai fazer outra coisa para não atrapalhar a loja e depois a gente volta no fim do dia e termina, né? Imagina, a gente começou 7 horas da manhã, sem parar, a gente os clientes entrando, olhando assim. E a gente terminou 10, 11 horas da noite, né? Foi, A dona da loja estava quase expulsando a gente, né? Porque foi a franquia que pediu para fazer, então ela teve mas que ficou esperar, né? muito legal, né? Mas ficou muito sensacional. Nossa, mas deu A gente fez muito trabalho. simulação do vendedor, da loja, com o cliente entrando, Ah, muito todo bom. o Muito processo bom. da E quem venda tá ali, de sabe? fora não faz ideia, né, do quanto É, isso dá trabalho, do quanto demora, É. realmente. o Por vídeo isso que a ali gente não fala, ficou muito assistam, grande, pessoas, né? assistam. Mas o trabalhão que deu pra fazer um vídeo de 5 minutos foi enorme. Sim, isso. A gente fez, sei lá, o quê? 30 minutos de conteúdo e É. ficou bastante. Mas é isso também, de procurar, de fazer, né? Você, não sei, não vou fazer. E até a gente trabalha bastante em parceria com o cliente, que é o detentor Uhum. do conteúdo, e até perguntar, né? Porque vocês, na área do corporativo, quando a Mônica veio para falar, ela falou de T&D, parceiro do negócio. Isso. Quando você trabalha numa empresa, você se especializa naquilo da empresa, e é claro que sempre tem que trazer coisas novas. Quando são treinamentos de soft skills, são mais ou menos aquilo, né? Mas no caso de vocês, eu entendo que é muita coisa, né? Dentro da medicina, dentro do biomédico, dentro da enfermagem, Uhum. dentro de tudo, assim, né? E vocês buscam, vocês como TD, se atualizar como? Fazer como? Qual é a metodologia de vocês para construir para tantas áreas? E é o que eu falo, assim, todas as áreas
a gente fez faculdade, a gente estudou, mas a área de saúde, a gente sabe que é surreal de estudo, né? E vocês estão treinando essas pessoas, né? Queria que você falasse um pouquinho mais do desafio. Beli, isso que você falou de parceria, né, com a área de negócios, a gente também usa bastante. Então, por exemplo, a gente precisa de um treinamento para a área de laboratório. Ah, eu não sou biomédica, eu não sou bióloga, perfeita, mas quem é o biomédico biólogo daquela área técnica ali que pode trabalhar comigo? Então vem com a gente, vamos gravar também com a gente. Ah, eu tenho que fazer aqui um treinamento sobre psicologia, por exemplo. Eu não sou psicóloga, então eu vou pegar um psicólogo que pode fazer com a gente aqui esse treinamento. Então, a parceria entre as áreas é fundamental. Não só a parceria da nossa área em si, né, de um colega com o outro, mas a parceria com todas as áreas como um todo, porque a gente tem conhecimento da metodologia de ensino, mas a gente não tem conhecimento de todas as áreas de ensino, né? Isso é importante a gente diferenciar também. Então, por exemplo, aquela pessoa que trabalha que ela é bióloga, que ela é cientista da área técnica. Ela tem conhecimento técnico sobre a área dela, mas ela não tem conhecimento de metodologia de ensino. Mas eu tenho metodologia de ensino, só que eu não tenho da área dela. Então, vamos trabalhar junto? Vamos construir esse conteúdo junto? Então, a gente vai lá e constrói. Eu te apoio na metodologia, você escreve o conteúdo. Eu te apoio ali para escrever um conteúdo que tenha sentido de aprendizado e a outra área vai gravar aquilo ali que a gente fez. Ou então até mesmo a gente aqui, né, enquanto enfermagem. Eu construí conteúdo para enfermagem, mas funciona muito no vídeo, aquele conteúdo não funciona. Então a área da gravação vai falar para mim assim, olha, aqui você pode colocar um quiz, aqui você pode colocar um pop-up, aqui você pode colocar uma janela que abre para outra janela. Então a gente tem essa parceria muito legal entre as áreas dentro da minha área e também com a empresa como um todo. Tem uma troca muito grande entre as Tem áreas, uma né? troca, Então, exatamente. não fica só sobrecarregado na sua área de treinamento, Não, né? tem uma Todas as áreas, troca. elas se conversam entre si. É bem legal isso, né? É difícil nas empresas ter essa sinergia entre as áreas, né? Normalmente é Exato. cada um por si ali, É né? porque a gente entende assim que Que não é legal. o cliente ele precisa de alguém da empresa, de algum colaborador, mas ele não trabalha sozinho, né? Aquela pessoa que está trabalhando ali com aquele cliente, ela tem muitas pessoas que vêm antes dela e que vão vir depois dela. Então, se a gente não trabalha em conjunto, né, com todas as áreas, aquele cliente não vai receber um bom atendimento, ele não vai receber um bom resultado para ele, um bom laudo para ele, na satisfação do atendimento dele. Então, esse trabalho em conjunto ali, ele é fundamental, de fato. É verdade. E você consegue falar um pouquinho mais dessa metodologia de ensino que vocês aplicam? A gente, antes da pandemia, né, tinha um cenário, a gente tem agora um outro cenário pós-pandemia, digamos assim. Não sei se a gente está em pós-pandemia ainda, né? Não sei se pode falar em pós-pandemia. Não sei em que situação a gente está agora desse quadro, mas a gente trabalha com metodologias ativas hoje, né? O que são metodologias ativas? A gente entende que o aluno ele não é mais como funcionava nos anos 90, nos 2000 ali, que ele ficava sentado na sala de aula, o professor falava, ele só ouvia, né? Ou então aquele aluno que não tem conhecimento nenhum, o professor sabe tudo e ele vai só passar para o aluno e acabou. A gente entende que não, a gente está lidando com adultos, então como a gente comentou ali no início, o adulto ele já vem com conhecimento de antes de algum lugar. O que ele pode aprender junto com o que ele sabia antes, né? Não zerar o que ele sabia, mas trazer o que ele sabia antes e refazer aquilo, né? Trazer o repensar aluno aquilo. para aula, né? Trazer para aulas e para o conteúdo, exatamente, né? Então, ele vai entender que o conteúdo que ele vai aprender, ele depende muito também dele. Então, a gente é um facilitador do aprendizado. Então, a gente vai facilitar com que ele chegue ao aprendizado. Mas não que a gente vai explicar para ele 100% do que ele precisa ver. Não, ele também tem que ter iniciativa para que ele veja isso. Então, a gente usa metodologias ativas, por exemplo, a gente usa o do Pulses, né, que é aquele site de quiz. A gente usa o Mentimeter, a gente usa aquele do Google Board, que eu esqueci agora, Jamboard, a gente usa também para fazer algumas aulas. A gente usa metodologias, às vezes, de algum tipo de empresa que a gente contratou, né, um parceiro de empresas que a gente contratou e ensinou uma metodologia para a gente. Ou a gente pode criar alguma coisa na hora, dependendo da necessidade do negócio que a gente tem ali. Então, hoje a gente entende que a metodologia ativa do aluno buscar o aprendizado junto com o facilitador faz muito mais sentido do que o professor ficar naquela posição de autoridade do conhecimento, só falar e o aluno só ouvir. Então, tem uma troca muito importante ali disso também. A gente usa o aprendizado também peer-to-peer, né, que é o aprendizado em pares. Então, que o aluno vai aprender durante ali o webinar com outro colega.
Também fazemos muito aquela metodologia de sala de aula virtual no Zoom, para que um troque com o outro. Como tem pessoas de todo o Brasil, né, ajuda muito nessa parte da cultura diferente. Então, a galera do Nordeste lá com o Sul, que são vivências muito diferentes, vão aprender juntos. Então, a gente mescla um pouquinho de cada coisa. E a gente também usa a metodologia dos 6Ds, né, que vocês comentaram já também em outros vídeos de vocês. Sim. Os coordenadores da nossa empresa fizeram esse curso dos 6Ds, a gente também aprendeu algumas coisas em relação a 6Ds, né? Fizemos ali a leitura do livro, trabalhamos também em vários momentos ali os 6Ds, e a gente aplica também o passo a passo que os 6Ds ensinam pra gente. Eu acho que a gente está caminhando para o fim mesmo. E como que a gente colocou T&D na área da saúde, tem tudo que você falou é da área da saúde, tudo que você falou são técnicas que vocês utilizam, métodos, né, de ensino que você tem. Mas para resumir, sintetizar, vou fazer uma pergunta bem básica para você, assim, ó. Qual a importância do treinamento e desenvolvimento na área da saúde? Trazer segurança para o paciente. Fazer com que a gente consiga oferecer para o paciente o que ele espera da gente enquanto empresa, enquanto exame, enquanto diagnóstico, e trazer para ele com que ele tenha certeza de que a gente está oferecendo para ele o melhor que aquela empresa pode oferecer, o melhor que ele pode alcançar. Então, acho que o principal é isso, né? Treinar pessoas, treinar processos para que pessoas desenvolvam com aquele paciente o melhor que elas podem fazer por ele. Então, acho que o principal é isso. E se você pudesse dar algumas dicas ou para enfermeiros ou pessoas da área da saúde que até não enxergavam essa área mais do corporativo para entrar, né, nisso, ou que ela tá tão acostumada com o paciente ou de estar lá na frente ali nas análises e não pensa em ensinar no corporativo mesmo, né? Só às vezes pode pensar em ensinar na faculdade, mas não no dia a dia, né? Que o corporativo você está ensinando no dia a dia. Isso. O que você falaria para essas pessoas? Qual um caminho, assim? Meu caminho ele veio muito espontâneo, né? Eu não tracei tanto uma rota e fui seguindo, assim, acabou acontecendo muitas coisas ali de forma orgânica. Mas se eu puder falar alguma coisa para essas pessoas seria entender que o aprendizado ele acontece a todo momento, ele não acontece só numa sala de aula, só numa live, só num livro que você lê, ele acontece enquanto você trabalha com o teu cliente, enquanto você trabalha com o teu colega, enquanto você está na sala de aula com o teu professor. E também sempre estudar, né? Acho que a gente fala isso, é tão clichê, né? Falar assim, estuda, 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 mas de fato estuda, assim, você não tem muito o que fazer. Para E você estudar, poder. às vezes, nem é muito, fazer mais uma faculdade, Não ensino necessariamente. tradicional. Estudar é o dia a dia mesmo, Exato, né? estudar o dia a dia. Então, um podcast que você pode ouvir, como esse aqui, por exemplo, é um post no Instagram que você gostou muito de ler ali, faz sentido para você. E de fato isso, assim, entender que o aprendizado ele acontece a todo momento, você tem que estar aberto para aprender. Antes de você querer ensinar, você tem que estar aberto para aprender, isso é importante também. E entender isso é que você tem que sempre estudar, não só estudar ali do clássico, que é um diploma, um certificado no final do curso, mas estudar também ali com livros, manuais, pessoas que você gosta de ouvir, que falam sobre aquele tema que você se interesse, a referência do assunto que você gosta, que você vai ver um vídeo sobre isso. Então, acho que esse aprendizado ele acontece de forma orgânica. E quando você se interessa por isso, você faz conexões, você faz ali o tal do networking que a gente estava comentando antes. Você vai entrar, às vezes, em algum grupo de WhatsApp, de Telegram, que fala sobre aquele assunto, e você vai fazendo conexões até que você chega em alguma hora e você chega naquela área, né? Eu cheguei porque eu fiz uma residência e minha preceptora da residência me trouxe para essa empresa até agora. Então, um beijo, Nai, também. E foi orgânico isso mesmo, né? Ela me viu trabalhando, gostou do meu trabalho, gostou da forma que eu trabalhava com o paciente. E aí ela entendeu assim, opa, eu acho que essa pessoa pode ser legal nessa área aqui. E foi. Então, acho que fazer conexão realmente faz muito sentido, né? A gente conseguir entender que o aprendizado ele acontece a todo momento e você tem que estar aberto para isso, aberto para se ver naquela situação e se conectar com pessoas que também pensem como você e tenham objetivos parecidos com o seu. Linda. Fala muito bem, né, gente? Obrigada. Até nisso é boa essa menina. Só torce pro São Paulo, né? Ah, pois é, não. Sem história triste agora, por favor. Sofredora. Se não fosse... Sofredora.
Bom, eu já esgotei as minhas perguntas. Você tem alguma coisa para finalizar que você queria falar? Bom, primeiro agradecer, né, a oportunidade, como a gente falou no início, estou muito feliz de fato. Espero que quem assista esse vídeo, esse podcast aqui agora, enxergue a área da saúde, a área da enfermagem, com muitos caminhos diferentes do que a gente conhece pelo clássico hospital, pelo clássico clínica. Entender que o aprendizado ele acontece, como a gente falou, a todo momento, né, que tem que estar aberto para aprender, aberto para ensinar. E precisou da gente aqui, a gente está ali no Instagram, a gente está nas lives, a gente está nos Como cursos. que é o seu Instagram? Pode falar aí. Meu Instagram, ele não é profissional, ele é pessoal, mas quem quiser também entrar em O Instagram contato. dela é Pode falar praia. LinkedIn. Tem LinkedIn? LinkedIn, Isso, como é que ó, é o seu LinkedIn é Ana Clara do Vale, meu nome, que tá até na thumb aí do vídeo. Quem quiser se conectar comigo, pode se conectar, né? Pra gente trocar informações sobre TID, sobre a área da saúde, a enfermagem também. E é isso, gente. Então, assim, querem aprender, querem ensinar, a gente aprende sempre ao longo da vida, o adulto tem que estar aberto para isso. E basicamente é isso, gente. Obrigada pela oportunidade. E obrigada por ter aceito. Já disse, a Ana é carioca. Carioca da gema? Carioca, mais ou menos, Foi o que eu falei pra ela antes de começar. Ela não tem tanto sotaque assim. Né? Sou paulistoca. Paulistoca. Mas ela tá aqui a trabalho, né? Isso. Ela trabalhou, né, de São Paulo essa semana. Eu já tinha feito convite para ela já faz um tempo, mas ela ficou de avisar quando ela viesse para São Paulo. Ela veio e numa sexta-feira chuvosa de São Paulo, para variar, ela atravessou São Paulo num sextou na chuva de metrô para estar aqui com a gente. Então, muito, muito, muito obrigada por ter aceitado, por ter vindo e por ter toda essa lindeza e gentileza aqui obrigada a compartilhado vocês com a também. gente. Foi muito prazer te conhecer pessoalmente. Prazer, verdade. Gente, a Ana já indicou cliente para Blend Visions, um dos primeiros quando a gente voltou para São Paulo, lá no Rio, lindos, maravilhosos, fomos viajar e passear no Rio. A gente já fez curso junto, a gente já fez tudo, mas não se conhecia pessoalmente. Então eu amei conhecer você pessoalmente. Vivemos no metaverso, né? Amigos virtuais. O próximo encontro é a Praia Caipirinha. No Rio, gente. Vamos pra um samba, com certeza. Bem que ele ficou frustrado no Rio porque a água é gelada. A água é muito gelada. É muito gelada, sim. É muito gelada. Foi uma frustração quando eu cheguei em Copacabana. Eu falei, nossa, vou dar um mergulho nessa água, um calor de 40 graus. Quando eu botei o pé na água, eu travei. Eu falei, não acredito muito gelado. nisso. Quanto mais quente tá o dia, mais gelada tá a água, com certeza. Eu fiquei um pouquinho frustrado, mas é muito lindo. Mesmo é assim. lindo, realmente. É lindo. Tá bom, então acho que é isso. Então é isso, Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau, gente. Se inscreva no nosso canal aí no YouTube, ajuda a gente, compartilha no LinkedIn, no Instagram. Né? Tem que fazer o jabá aqui. Né? É isso aí. E perguntas pra Ana, pode deixar lá que a gente manda pra ela responde. Boa. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.